Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Hoje estou aqui para te contar uma história. É uma história de uma pessoa, eu pedi a ela autorização para contar. Então, aqui nesse momento eu agradeço a ela por ter liberado essa história, para que pudéssemos olhar para ela, refletir e usá-la em nosso benefício. Bom, essa história é de uma mulher e ela foi me relatando uma série de problemas de saúde. E em 2005, março de 2005, ela começou a vomitar, e ela só percebia que vomitava. Esse era o principal sintoma. Então, a princípio, ela foi ao especialista da área, um gastro, e ela foi a 1, ela foi a 2, ela foi a 3, e todos os médicos ficaram por 8 meses tratando de algo que parecia estar no estômago. De um problema que tratava e não se resolvia. Até que um dia alguém deu uma sugestão para ela e ela foi a um endocrinologista. Chegando lá, de cara, o endocrinologista diagnosticou hipertireoidismo. E aí ela já estava extremamente magra, o pescoço grande, inchado, os olhos para frente, enfim, uma série de sintomas do hipertireoidismo. E aí, por que aconteceu tudo isso? Por que ela teve aí, diante de um quadro que, olhando, era nítido para qualquer médico que era hipertireoidismo? Por que os 3 gastros que ela foi, nenhum deles identificou isso? O que acontece quando tem aí uma dificuldade no diagnóstico? Os médicos ou qualquer outra área de especialidade de cuidado com o ser humano, por que os especialistas, por vezes, têm essa dificuldade de diagnosticar? O que será que está oculto por detrás disso aí? Bom, então, eu estou trazendo essa história para sugerir que você reflita a respeito disso. Principalmente se você estiver aí em um momento em que você vivencia algo que não está sendo possível chegar a um diagnóstico para tratar de forma adequada. O que a gente, olhando para essa história, por fim, concluiu? A mãe dela havia tido hipertireoidismo também. E foi diagnosticado no período em que a mãe dela estava grávida do irmão mais novo dela. E a mãe dela não pôde usar medicação. E a mãe teve que ficar ali por vários meses durante a gestação do filho. A mãe dela teve que ficar com os sintomas do hipertireoidismo. E a mãe dela ficou com essa aparência, igual a que ela ficou, muito magra, o pescoço grande, maior, os olhos para frente. E ela, na época, uma criança, percebendo tudo aquilo ali, de alguma forma ela levou essa lealdade junto dela. E em determinado momento da vida dela, ela começou ali a manifestar todos esses sintomas. Mas por uma lealdade infantil, por uma lealdade da criança dela, ela precisava viver algo semelhante à mãe. Algo para ficar na energia da mãe, com a aparência da mãe. Eu faço igual a você, mamãe.
é como se a criança interna dela, naquele momento, ela já adulta, manifestando todos os sintomas, a criança dela ainda falava isso para a mamãe. Por amor, mamãe, eu faço igual a você. Isso parece meio estranho, a primeira vez que a gente ouve isso, parece ser totalmente irracional. É, totalmente irracional. Não tem nada de racional nisso. Isso é totalmente emocional. Tem razão. É louco isso. Mas a nossa criança interna, ela é movida por um amor cego. Ela não raciocina, ela só quer ter o amor do pai e da mãe. E por vezes ela encontra soluções infantis assim. Claro que o hipertiroidismo da mãe tinha toda uma história também ali de dor com o pai, né, o avô, né, dessa mulher que eu estou contando a história. Também tem ali uma história de dor com o pai da mãe. E aí, ela fica leal a essa história. Mas quando ela era criança, ela não sabia de tudo isso. Ela nunca tinha raciocinado sobre tudo isso. Ah, minha mãe viveu algo muito difícil com meu avô. E aí leva ela a ter uma doença, o hipertiroidismo. E aí, então, eu quero fazer igual. Não, ela quando criança, ela não raciocinou isso. Ela só percebia a mãe daquela forma, naquele adoecimento. E por amor ela quis fazer igual. E aí, olhando para essa história, tem algo que eu acho muito peculiar, né? Ela foi a 3 gastros, 3 especialistas. E quando ela me contou isso, ela disse até da raiva que ela ficou na época, porque ela não foi a qualquer médico, ela não foi no sistema público de saúde. Não, ela pagou para ter bons profissionais olhando para isso. E por que 3 especialistas não enxergaram aquilo que estava ali debaixo do nariz deles? Por quê? Bom, aqui tem uma reflexão, tá? Isso acontece com nós, seres humanos. Então, quando ela foi até esses profissionais, ela foi no transe ali daquilo que ela precisava vivenciar. E aí, inconscientemente, é como se ela tivesse falado assim para o médico: olha, erra no diagnóstico porque eu preciso ficar igual a minha mãe. E aí, o médico lá inconscientemente, ele ouviu isso e ele topou. Inconscientemente. 3 médicos toparam esse convite inconsciente para aquilo que a cliente precisava, a paciente deles precisava. Bom, disso eu tiro uma reflexão que ela é muito importante para médicos, para psicólogos, para enfermeiros, para terapeutas, enfim, para qualquer pessoa que trabalhe no cuidado com o outro. Fique muito atento. E principalmente se trabalhe em terapia, trabalhe o seu autoconhecimento para você não aceitar esse tipo de convite que os seus pacientes te fazem. Esse tipo de convite, ele é comum em toda interação que tenha doença. Bom, aqui eu estou falando direto para profissionais, estou dando essa sugestão, caso você seja profissional, que você comece a perceber qual é o convite oculto que tem por detrás das falas, dos comportamentos de cada paciente seu. E preste atenção para não aceitar esses convites. Porque quando alguém vem aqui e me faz um convite, inconscientemente, e eu venho aqui e me engancho com esse convite, eu sou o corresponsável pelo equívoco.
Ok, tudo bem, eu sou um ser humano, eu erro, eu posso errar. Porém, por vezes isso pode trazer consequências graves e sérias. Então aqui eu acho até interessante porque cabe aqui essa reflexão para os profissionais da área do cuidado ao ser humano. O quanto você aceita os convites inconscientes dos seus clientes. Bom, e aí falando para essa minha paciente, daquilo que ela disse que ela ficou com muita raiva na época dos 3 gastros, eu disse para ela, olha, aquela raiva, tudo bem, a gente pode sentir raiva, somos seres humanos, claro. Mas foi uma raiva infantil. Porque se a gente olhar no adulto, você foi responsável por parte do equívoco que aconteceu ali. Você fez um convite e o médico aceitou, infelizmente. E aí cabe aqui até mais uma reflexão que eu coloco para essa mulher, que é, se os 3 gastros não tivessem aceitado, provavelmente você não teria ouvido eles. Porque a sua criança interna estava tão decidida a fazer igual a mamãe, que você iria encontrar um outro caminho. Talvez você, se um desses 3 gastos tivesse acertado o diagnóstico, tivesse te proposto o tratamento correto, talvez você não teria seguido o tratamento para o hipertireoidismo, tá? Bom, enfim, essa era a reflexão que eu tinha para hoje. Aliás, cabe mais um pedacinho de reflexão, né? Porque eu disse aqui dessa questão aí de profissionais e pacientes. Mas essa reflexão a gente pode estender para todas as relações. O que o outro traz de oculto para mim na relação comigo? Bom, se você perceber isso na relação com alguém, é usar o seu adulto para sair fora desse convite. É usar o seu adulto para olhar para aquilo que é e ver o que é melhor para você. Ok? Porque esse tipo de situação acontece corriqueiramente nas relações dos seres humanos. Tem uma abordagem da psicologia que se chama análise transacional, e essa abordagem dá um nome para esse tipo de interação de jogo psicológico. No jogo psicológico, tem-se uma interação adoecida e de ambas as partes, das 2 pessoas que estão aqui se relacionando e jogando, é um jogo inconsciente, mas os 2 são responsáveis por aquilo que acontece, pelo conflito, pelo equívoco, por aquilo que machuca, enfim, os 2 são responsáveis pelo jogo psicológico, ok? Bom, essa era a história que eu tinha para contar para hoje. Se você vivencia algo aí de dificuldade de diagnóstico, vale a pena olhar para isso. O que será que você tem aí na doença? O que a doença, por que você precisa? Para que você precisa da doença? Ok? Sugiro essa reflexão. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho. E se você quer me acompanhar um pouco mais, pode me procurar lá no Instagram ou no Facebook. É só procurar Inês Rosângela, psicóloga, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.